Olá, bem-vindo a mais um episódio do Happy Hour Podcast. E esse é um episódio diferente. Esse vai ser o Happy Hour Holidays, não é mesmo, Guilherme? É isso aí. Pós-ESH é férias para todo hematologista. A gente ficou em férias também um pouco do podcast. Estamos voltando agora de casa nova. Mas, obviamente, tem que ter um Happy Hour de fim de ano, porque ninguém é de férias. Exato. A gente veio fazendo aquela transição em San Diego, a parte técnica hematológica, mas o nosso habitat ali no Shout, trazendo música, e falamos, por que a gente não leva a música, que é uma paixão dos três, para o nosso Happy Hour Holidays? Então, hoje a gente vai falar sobre música, para quem possa interessar, dada a nossa idade mais vetusta, a gente vai falar de bandas mais antigas. E quem sabe isso possa tocar o coração da nossa audiência. Fabinho vai começar falando das suas preferências, né, Fabinho? O Fábio hoje manda. Na verdade, é isso mesmo que vocês ouviram. A gente não vai discutir nada de hematologia. Se você queria ouvir alguma coisa sobre hematologia, pode pular para outro episódio nosso, procure no canal que você vai achar. E antes da gente começar, acho que eu falo em nome de todos nós, a gente queria agradecer todo o feedback que nós recebemos nos últimos meses, eventos, muito positivo. A gente fica muito contente com isso. Sim. E dizer que, embora a gente teve uma pequena hiato aí, nós não vamos parar, nós vamos continuar e esperem que em 2025 terão muitos outros episódios do Happy Hours. Muitos outros Happy Hours. Com certeza a gente não pode parar. Mas então, vamos para o que vocês querem ouvir, que é quais os meus álbuns preferidos. Então nós vamos começar fazendo... Eu fiz um compilado daqueles álbuns que eu acho que, de certa forma, me marcaram, me moldaram como... qual que seria o termo? Roqueiro. Roqueiro. Antes de começar, não são os discos que você mais escutou. São os discos que mais te marcaram e foram transformando o seu gosto musical. Exatamente. E vocês vão ver algumas surpresas aqui. Porque as pessoas, quem me conhece bem, tende sempre a me associar com uma imagem de um cara que gosta muito de metal pesado. Uma coisa... Por que será? Porque eu gosto mesmo. Mas tem coisas diferentes aqui. Existe um coração, os metaleiros também amam. Os metaleiros também amam, exatamente. Então, vou começar com os Big Five. Então, o que seriam os Big Five? Pode mostrar. Os Big Five são, que eu chamo, e eu li isso em algum lugar, tem até aquela expressão, os Big Five da África. Exatamente. Que é o leão... o elefante, búfalo, leopardo... E o rinoceronte. Verdade, né? E aí eu li um termo uma vez que tinha os Big Five da música do rock britânico, etc., que eram os Beatles, os Rolling Stones, Led Zeppelin, The Who e o Pink Floyd. Sim. E aí, assim, essas são as minhas 5 bandas preferidas de todo o coração. Uma escalação incrível e, curiosamente, mesmo Dark Side of the Moon não sendo dos anos 60, todas as bandas são formadas dos anos 60 desse Todas as bandas são exatamente. Todas foram. Então, eu diria para vocês assim, a década de 60 foi a década, não sei a opinião de vocês, a década que a música, o rock, de modo geral, a música pop, ela realmente se mudou e se transformou com os Beatles, especialmente. Acho que 70 é onde amadurece, mas começou tudo nos 60. Então, aí o que eu escolhi aqui? Beatles é muito difícil escolher um álbum preferido. Sim. É muito difícil. Acho que assim, tem dias que eu acho que é o Revolver, que é o que eu coloquei aqui. Tem dias que eu acho que é o Abbey Road. Tem dias que eu acho que é o Sgt. Peppers. Eu acho que, de modo geral, o Revolver acho que é um álbum... Ele catalisa várias coisas. Tem muita coisa boa. É o álbum que, na minha opinião, assim, embora o Rubber Soul, o Beatles já está mudando aquela coisa. O Revolver é o álbum que realmente a banda fica uma coisa... E sua música predileta desse disco? Cara, minha música predileta desse disco provavelmente não é a música predileta de vocês. É uma música muito doida. É a última música. Sim. Tomorrow Never Knows. Acho que é uma das que mais tem cover. Que é uma música... que é uma música completamente atípica. Psicodélica. Psicodélica. E que ele fica falando... O John Lennon, sabe o que ele fala na letra, né?
Ele fica falando trechos de um livro da experiência psicodélica de um cara que se chama Timothy Leary. Que Timothy Leary, que legitimou LSD por muitos anos, né? Legitimou como... LSD não, LSD. LSD. Não, LSD. Eu gosto muito de 401, cara. Eu acho 401... E aqui está a música predileta do Paul McCartney, Here, There and Everywhere. A única música que o John Lennon elogiou publicamente, falou, boa. Essa ficou boa. Não, mas aqui tem também nesse álbum a música que eu acho mais bonita deles. Não que eu mais gosto, mas que eu acho mais bonita. Eleanor Rigby. E que é uma coisa... Aí a produção também, né? Já começa a ter... Sim. Eu acho esse disco melhor do que o Sgt. Peppers. Eu não acho o Sgt. Peppers... Nunca teve na minha lista dos prediletos, assim. Achei essa escolha fantástica. A capa também é de um... Eu não lembro o design gráfico dessa capa. Você vê que eles estão em várias versões já. E você vê que poucos anos depois do disco de estreia, né? Impressionante como a gente está falando aqui de... em 4 anos eles fizeram tudo. Né? É impressionante. O segundo álbum, Rolling Stones. Rolling Stones é uma das bandas preferidas do meu pai. Eu acho que meu pai foi um dos caras que me introduziu à música. E Let It Bleed, do Rolling Stones, é um álbum que eu adoro, particularmente porque meu pai, ele que me mostrou esse álbum. Ele chegou um dia, quando a gente estava começando a ouvir música, eu, meu irmão, na época a gente começou a ouvir, vocês vão ver depois, Aerosmith, Pearl Jam, Nirvana, as bandas da década de 90, quando a gente começou a ouvir. Ele falou assim, não, eu vou comprar coisas para vocês ouvirem da época que... E aí ele saiu com a gente, foi num shopping, não lembro, e comprou vários CDs. E o CD que ele comprou do Rolling Stones foi Let It Bleed. E a gente chegou em casa, foi tão engraçado. Ele pôs o CD e aí começou a tocar Gimme Shelter. E ele começou a dançar assim, em cima do sofá. Foi uma coisa... Que sempre é constrangedor ver o pai dançando. Eu acho muito legal isso. Eu sempre falo isso várias vezes. Música é uma de uma certa maneira, uma máquina do tempo, né? Você consegue voltar ao momento em que você escutou aquela música pela primeira vez, ou, sei lá, que tocou num momento mais marcante. Pavlov, né? Ela te exatamente, traz de novo, exatamente. É impressionante isso, cara. Você provavelmente vai ter isso com... Tem gente que tem isso com cheiro, mas dos outros sentidos, nada chega perto do que música e cheiro faz. Não, atividade física e o que a música faz em termos de endorfina, todos os psicanalistas falam. Não, e é impressionante quando você ouve não só em diferentes faixas etárias, porque Beatles a gente veio revisitando, mas também como está o seu estado de humor. Sim. Né? Então, se ouvir Tomorrow Never Knows meio down, pode parecer mais sombrio, se você está num outro pique viajando, ela é uma outra viagem. Então, o disco se reinventa, né? Exatamente. A arte, né, de uma maneira. E você citou bem desse Rolling Stones, Gimme Shelter é uma das melhores introduções, eu acho. Não, a música é fenomenal. Para mim, é uma música que eu ouço, eu imagino cenas, eu não vivi os anos 60, mas eu imagino cenas dos anos 60. Vocês têm uma sensação nostálgica, sendo que não viveu, assim? Total, você pega toda essa trilha sonora e fala assim, como a gente ia ser... Eu já fui cabeludo, pelo menos. Eu já fui cabeludo também. Eu não tenho isso. O que eu sinto falta é não ter visto esses caras ao vivo. Então, assim, obviamente, vi Paul McCartney 16 vezes, pra mim já deu. Vi os dois do Pink Floyd, mas não juntos, obviamente, eles nem habitam o mesmo lugar. Mas o resto a gente... E Rolling Stones eu não vi, cara. Eu vi Stones. Mas devo confessar que também nunca foi a banda que me... Assim, gosto, respeito. Vamos trazer uma controvérsia, só não sei se isso vai estender muito, mas é um papo que eu adoro. Qual a melhor banda, né? Porque o que acontece? Beatles para... Não. A gente tem uma opinião. Acho que todos nós gostamos mais de Beatles do que Stones. Mas você vai entender uma coisa em relação ao vivo. Tem gente que fala que o Rolling Stones é uma grande banda de blues e que só toca blues e rock and roll e só. Beatles é uma música universal. A questão é que Beatles para de tocar ao vivo em 66. Falta de condição técnica de tocar e nem se ouvir. E Stones tem essa carreira absurdamente longeva. Estão tocando há 50 anos. E que é provavelmente uma experiência entre eles, não só falando a gente como audiência. É um dos maiores frontmans, provavelmente mais imitados que a gente tem. Mas eu acho que o grande lance deles é a capacidade do guitarrista de fazer riff. Tem ninguém que faz riff
tão marcante como esse cara faz. Não, Satisfaction, por exemplo, não Satisfaction. É um riff que toca você. Não, isso é um riff simples, mas o Keith Richards é um cara... Impressionante. Ele já teve vários parceiros, né? Não só o Ron Wood, mas ele perde o Brian Jones muito cedo, que era o cérebro, né? Se você ouvir Rolling Stones no começo, tinha mais teclado, tinha uma questão mais experimental, ele morre... numa piscina, né? Como estilo anos 60 mesmo. Veio o Mick Jones depois, guitarrista de blues, depois Ron Wood do Faces, mas ele é um cara muito generoso na guitarra. O segredo não sei se vocês acham, mas o Keith Richards está nos espaços, assim, né? E ele tem isso em várias passagens, mesmo nesse disco, né? Não, esse disco tem uma outra música, eu não tô lembrando o nome, mas é uma música, como é que chama? The Midnight, que é um blues essa música, e o cara vai descrevendo. A letra da música é uma coisa que eu fico pensando, se fosse hoje em dia... Sim, vão liberar, né? Seria totalmente censurado. Sim, o cara tá descrevendo os atos de um serial killer, assim. E é um blues, e é super... Cadenciado e vai cantando. E aí, à medida que o cara vai se aproximando do clímax, de chegar perto do lugar de assassinar a pessoa, o negócio vai acelerando e tal. Eu acho fenomenal Stones, assim, se não me engano, esse álbum também tem uma versão que chama Country Honk, que é uma versão do Honky Tonk Women, que é muito boa, que também tem essa coisa de Honky Tonk, se não me engano, é naqueles barzinhos do faroeste. Exatamente, você dançar lá o Honky Tonk. Então, esse álbum, para mim, todos os Stones são bons. Eu queria até te perguntar, quais shows que você foi dos Stones? Foi aquela turnê do... Voodoo Lounge. Eu fui nesse. Eu fui num outro depois... Não, mas nos anos 90, no final dos anos 90... Foram duas vezes, duas vezes. Foi em 98, 99 e 95. Que lembra que eles ficaram um tempão sem gravar e depois eles voltaram? Sim. Mas teve um show, tá te perguntando isso, porque teve um show desses caras... Banana, que eles são, né? Teve um show desses caras que eu não fui e eu me arrependo até hoje. Aquele show que eles fizeram de graça no Rio de Janeiro. Tá louco. Aquele show, Aquele show... É um dos maiores públicos. O Alan foi. Um dos maiores públicos, né? Bom, vamos lá. Vamos seguindo. Terceiro álbum, que é o quarto álbum da banda. Sim, é o melhor. Na minha opinião, é o melhor. É o melhor álbum dos anos 70 e eu acho que um dos melhores álbuns da história. Você que está só ouvindo, Led Zeppelin 4, ou Zoso, como algumas pessoas falam. Para mim, é o melhor álbum do Led Zeppelin. Eu acho que tem álbuns diferentes do Led Zeppelin. Tem o 2, que tem Roll La Love. Tem o 3, que eles têm uma pegada mais country folk. Mas esse álbum, para mim, é o álbum Led Zeppelin. Para quem não conhece, tem Black... When the Live Breaks. Tem When the Live Breaks, é a maior bateria. Maior bateria. A segunda maior bateria de todos os tempos. Mas tem Black Dog, tem Rock and Roll... Tem Battle of Evermore, tem Going to California, tem Starway to Heaven. Pronto. Não, é um belo disco, uma bela banda. E por fim, 2 álbuns que são, diferente desses outros 3 aqui, esses 2 álbuns eles são temáticos. Um fala sobre o processo de enlouquecer, Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Eu lembro quando eu comprei esse álbum, eu comecei a ouvir Pink Floyd na faculdade. E era aquela banda que assim, hoje em dia é aquela coisa, né? Você pega o celular, sabe, o Spotify, sim. Pink Floyd. Aí você pega qualquer álbum e em 1 minuto você tá ouvindo qualquer música do Pink Floyd. Naquela época, não. Eu lia as coisas, sim. Você tinha que ou ouvir no rádio, e só que eu não costumava tocar em rádio. Sim. Ou na MTV. Ou na MTV, alguma coisa. Ou você tinha que ir lá comprar. E aí eu tinha ouvido falar muito do Pink Floyd. Já tinha ouvido The Wall eu conhecia um pouco. Tinha um amigo meu, Marcelo, que é engenheiro da Poli, adorava Pink Floyd, vivia ouvindo The Wall. Mas todo mundo falava, não, Dark Side of the Moon é o melhor álbum do Pink Floyd. Você tem que ouvir e tal. E eu falei, porra, mas... que música que é que toca nesse álbum, né? Aí um dia, voltando da faculdade, eu fui até o Shopping Eldorado, tinha uma lojinha de disco, que é uma coisa que não existe mais, chamava-se, acho que Lado B, ou alguma coisa,
que é um conceito que também as pessoas se perderam, lá do B do disco. Eu vou falar depois. E aí eu fui lá, comprei Dark Side of the Moon e voltei ouvindo pra casa. Eu falei assim, puta, esse álbum é fenomenal. Acho que durante um mês inteiro da minha vida eu só ouvi esse álbum. Mas dá pra ficar. Tem uma lenda, não sei se você já viu, que se você sincronizar o Dark Side of the Moon com, acho que Alice no País das Maravilhas... Já teve uma entrevista. Ou Mágico de Oz? Não, Mágico de Oz. Mágico de Oz. As coisas, tipo, caem muito, assim, sabe? Você já viu o David Gilmour dando uma entrevista? Ele falou, claro que sim, lógico que não. Aquele amor britânico, claro, a gente pensou nisso. Então. Agora imagina o cara que teve a ideia de sincronizar um filme com... Que nem viu disco ao contrário. É verdade. Falta de internet, a galera tinha muito tempo, né, cara? Acho que tinha muito tempo. Eu acho que tinha o ócio. A gente sabia o nome do produtor, do engenheiro de som. Aliás, quem é o engenheiro de som? Alan Parsons? Alan Parsons. Alan Parsons. E o outro álbum, o quinto álbum dos Big Five, é o Tommy, do The Who. The Who, dessas 5 bandas, é a banda que eu mais demorei para ouvir. Eu comecei a ouvir The Who já bem velho, assim, com mais de 30 anos. Mas é uma banda que eu gosto bastante. Interessante. Tão nativa ainda, né? Tão nativa ainda. Fui num show deles que teve a coisa de, sei lá, uns 6, 7 anos atrás. Eles vieram num festival aqui. E Tommy é a ópera rock do garoto surdo, cego e mudo, que aprende a jogar pebolim, pebolim. Não, você vê, esse remete ao tempo, né? Pebolim, deem um Google, né? Bom, e é toda uma história. Tem um filme do Tommy. Sim. E a primeira música que eu ouvi desse álbum, sem ser o Pinball Wizard, foi um filme chamado muito bom. Não sei se gostam de música, chamado Quase Famosos. Sim, Almost Famous é Cameron Crowe. Esse filme é fantástico. Fantástico. E aí tem uma cena no começo do filme... A música que toca, não sei se é The Seeker ou... Não, do Tommy que toca, acho que é Sparks, que chama. Que é uma instrumental, acho que é a terceira ou quarta música do álbum. E essa música... E tem uma cena no começo do filme que mostra bem uma coisa que eu acho que meio que se perdeu hoje em dia, que a gente estava falando antes de começar, que é aquela coisa de você descobrir a banda, que é um menino... Ele tá lá, que é o personagem principal do filme. É uma cena que ele tá na casa dele, a irmã dele briga meio com a mãe e sai de casa e vai viajar com o namorado pra sei lá o quê. Assim. E aí ela fala pro irmão antes, sobe no meu quarto que lá tem um monte de álbum, alguma coisa assim pra você ver. E aí ele sobe no quarto da menina e ele puxa embaixo da cama dela uma caixa e aí ele começa a puxar um monte de álbum da época. E aí ele puxa, de repente, o Tommy do The Who e aí começa a tocar música e aí... A cena muda, aí depois passa vários anos, aí o cara tá mais velho, já... Tá mostrando que é a hora que ele começou a ouvir música. E essa coisa de você conhecer e descobrir uma banda é uma coisa que eu ainda acho legal de poder conhecer e que, de certa forma, facilitou a modernidade. Que legal, com mais de 30 ter ouvido Tommy e tá aí na sua lista. Sim. Sensacional. Vamos lá agora, vamos para os álbuns de hard rock. Aqui eu comecei... Você gosta de hard rock? Alguma coisa. Eu gosto bem. Vamos lá, eu comecei ouvindo música com essas bandas aqui. Essas são as bandas que eu comecei ouvindo música. Boa escalação. Comecei ouvindo música com Guns N' Roses. Você começou com praticamente todos nós. Não, você não. Ele começou ouvindo música com Mozart. Guns N' Roses era... Eu acho que, historicamente, tudo era dominado pelo pop, Madonna, Michael Jackson, e vem o Guns muito incisivamente traz de volta o rock. Então, assim, o grande guitar hero da nossa geração é Slash. Não tem dúvida disso. Gosto bastante. Acho uma esse disco, o Appetite for Destruction, é um disco que, assim, tocou demais e encheu o saco como, sei lá, RPM na sua época. Mas se você ouvir ele agora, né, tirando toda... Cara, concordo com você, o trabalho de guitarras excelente do Easy do Slash. Tem Night Train, tem várias... Night Train, Mr. Brownstone, Paradise City. Welcome to the Jungle. Tirando... Welcome to the Jungle é uma das maiores introduções de álbum. Você põe o álbum, começa com Welcome to the Jungle. Mas sabe o que é legal? É um álbum que mesmo as não famosas estão lá e são boas pra caramba. Então eu acho que esse é um disco... Não, eu lembro. Inclusive, que você estava falando de memórias, eu lembro, ouvi esse álbum a primeira vez... 1988. Ele foi na... Eles 88, tava na terceira série. Eu assisti eles no Rock in Rio 2, né? Foi o único Rock in Rio no Maracanã. E foi bem impressionante. A segunda banda que eu comecei a ouvir na vida foi Aerosmith. Mas aí você já começou na fase MTV, dos clipes lá. Eu comecei na fase da MTV. Aí você foi voltar. Eu comecei a ouvir. E aí
a mudança de chave para mim foi um dia, nunca me esqueço disso, eu tava no shopping, aquela coisa, tava vendo os álbuns que tinha, eu vi assim, Aerosmith, deixa eu ver o que tem do Aerosmith. Aí eu vi, nossa, 1 álbum, 2 álbuns. Comecei, quantos álbuns esses caras têm? Porque eu não tinha noção, não tinha internet, eu não tinha como pesquisar desde quando existe o Aerosmith. Não, é bem antigo. E aí eu descobri que tinha desde a década de 70, que era uma banda. Antigo. E aí eu comecei a ouvir mais. E aí, banda. Toys in the Attic, que é o terceiro álbum deles. É o que tem Mama King? Não, Mama King é o primeiro álbum. Tá. Toys in the Attic tem Walk This Way, que pra mim é a música mais legal do Aerosmith. E você sabe que tem uma história engraçada, né? Que o Aerosmith explodiu nessa época. Aí, por causa de droga, eles entraram no ostracismo bizarro. E aí, eles voltaram a ter relevância quando aquele Run DMC regravou Walk This Way. Com eles, né? Com ele. E aí, você fica, tipo, os caras 10 anos zoados e explodiram depois. Exatamente. E aí, emendaram vários aí depois álbuns. emendaram mil, cara. Eles tiraram foi o retorno eles tiraram uma banda de MTV mesmo, porque daí eles começaram a caprichar nos clipes e tal. Dessas aí, eu acho que... o Aerosmith talvez é o que eu gosto menos dessa lista. Não, eles têm muita música boa. Muita coisa boa. Muita música boa. Deep Purple, Machine Head. Deep Purple é uma banda... Aí você me sensibiliza. Te sensibilizou, né? Não, esse álbum, Machine Head... Provavelmente, aquela coisa. Eu lembro quando eu comprei esse álbum. Você sabe o que me preocupa? Assim, você falou Led Zeppelin, acho que ainda é reconhecido. Mesmo nessa questão do Rock and Roll Hall of Fame, que é uma entidade americana, vamos combinar. Mas o Purple, acho que tá se diluindo a influência absurda que o Purple teve. Por exemplo, em Guns N' Roses, Aerosmith. Com certeza, Purple influenciou. Eles não são da mesma época, óbvio. Aqui nós estamos com uma formação... Acho que ainda com Roger Glover, Rich Blackmore, Ian Pace. Mas acho que o Glover tá ainda no baixo. É sensacional, né? Não, Highway Star. Uma música que eu gosto muito deles, que chama Space Trucking, que eles vão descrevendo um cara que tá andando no espaço. Uma coisa totalmente... Smoke on the Water. E aí a gente vem com 2 bandas. Glam Rock, uma coisa de... Os caras que inventaram essa coisa meio teatral do rock. Que é quem? O Kiss. Claro. Cara, mas o Kiss merece um capítulo na história brasileira do rock. Porque vocês não têm ideia. Eu tinha 13 anos quando o Kiss veio pro Brasil. Mudou a história. Todo mundo... O cara não ouvia rock, não tinha uma referência. Todo mundo virou Kiss maníaco. Trouxeram todos os discos do Kiss. Esse não é o primeiro disco do Kiss, obviamente. Isso aqui acho que é o quarto o quinto. E virou uma... Qual que é a música mais famosa? Detroit Rock City, não? Acho que Detroit Rock City é daí. Tem Detroit Rock City, que acho que é a música... Tem uma outra música que eu gosto muito deles. Love Gun, acho que é daí. Não, Love Gun é a parte do... depois. Mas tem God of Thunder. God of Thunder é desse. Tem uma balada desse álbum que o baterista, o Peter Criss, escreveu pra esposa, chamada Beth. Eu estou saindo de turnê. Peter Criss. Me and the boys will be playing all night. Essa é fenomenal. E é engraçado, né? Porque assim, eles tiveram uma fase sem máscara, sem maquiagem, ficou meio tipo in between ali. Vocês assistiram o Kiss ao vivo? Eu assisti quando o Kiss voltou mascarado num show em Interlagos. Eu fui nesse show. Um frio desgraçado. E Kiss tem uma das minhas prediletas, que é God Gave Rock and Roll 2, que eu acho uma parte de harmonia, muito legal. Muito legal. E o AC/DC. AC/DC, você gosta de AC/DC? Cada vez mais. Quanto mais eu toco guitarra, eu gosto mais. Assim, e AC/DC é uma banda, eu comecei a ouvir lá com meus 15, 16 anos, muito por influência de um amigo meu que gostava de AC/DC. E assim, AC/DC é uma banda que claramente, para mim, tem duas fases. Tem a fase do Bon Scott, da década de 70, e tem a fase depois do Brian Jones, quando eles eram uma banda muito grande. Viu? Back in Black. O Back in Black é coisa. Nosso episódio que a gente gravou com o Alan, ele fala do Back in Black, que acho que é o álbum mais famoso do AC/DC, mas eu escolhi esse aqui, que é um álbum mais raiz, com músicas... As letras dessa música... São muito boas, né? Got The Jack, música... né? Não sei se eu acho que The Jack é desse. Mas... Não, The Jack é desse, mas... Tem uma música que chama Go Down. Go Down. Que é um ato quase pornográfico. Os caras gravaram. Não, era uma baixaria sem fim. Problem Child, Let There Be Rock. Não, e falando do rock, né? Assim, óbvio que o Angus Young sempre chamou atenção, eles vieram no Rock in Rio e tal. Mas o Malcolm, depois quando você começa a entender a importância do Malcolm Young na base...
Sensacional. Bela escolha. Dog, Vamos lá, vamos seguindo em frente, então. E agora a gente vai falar... De metal. Vamos lá. Ritmo de vamos música pelo qual eu sou mais conhecido. Vamos lá, vamos ver. Eu gostei, a escolha tá boa. Ó, Black Sabbath. Concordo. Não tem como não falar do Black Sabbath e metal. Pra mim, quem criou o Eu metal... ia pôr Paranoid, que é o álbum deles mais famoso. Com aquela capa... Com aquele cara com escudo. Mas eu falei assim, acho que vou pôr esse álbum. Concordo. Quando eu tava no colegial, que eu via, tinha um rumor, o pessoal falava aquelas coisas, né? Hoje em dia, tudo meio que perdeu a graça. Todos os mitos, mas falavam, não, era uma bruxa. Não, e tinha uma esse foto... que tem Sabbath, Black Sabbath? Não. Sabbath Black Sabbath é do disco, Sabbath Black Sabbath. E esse Black Sabbath é o primeiro álbum deles, é muito bom. Tem Black Sabbath, a música original, que descreve um ritual satânico. Você sabe em que banda o Tony Iommi tocou antes ou não? Que tem a ver com o seu Rolling Stones e tem a ver com o que eu vou mostrar. O Tony Iommi tocou no Jethro Tull e aparece no Rock and Roll Circles do Rolling Stones tocando com um chapéu de bruxo. Vocês já viram esse Rock and Roll Circles? John Lennon e junto... Bom, Black Sabbath é o rei do metal. É o rei do metal, não existiria. Aí eu escolhi Master of Puppets. Metallica é uma banda de metal comercial hoje em dia, mais virou gigante, todo mundo conhece. Álbum Preto, o Whiskey in the Jar. Whiskey in the Jar, o Gary Ginko, o pessoal conhece o Load, Nothing Else Matters, né? Mas eu escolhi esse álbum, Master of Puppets, que é o álbum mais antigo, que é o último álbum do Cliff Burton, que era o baixista original deles, que morreu depois de um acidente de trânsito. De ônibus. E... assim, pra mim, tem Battery, tem Master of Puppets, tem The Thing That Should Not Be, que é uma música baseada no... O Kirk Hammett, que é o guitarrista, ele gosta muito de terror, que nem eu, assim. Ele gosta de... Ele tem várias guitarras com temáticas de terror. E essa música, The Thing That Should Not Be, é uma de várias músicas do Metallica cuja letra reflete histórias de terror que eu gosto muito de Lovecraft. Então, Lovecraft. É um dos meus preferidos. E aí vem a outra música, o outro álbum que realmente que me fez... Eu comecei a ouvir metal por causa desse álbum aqui. Eu não a gente sabe que você tento, mas eu não... O ironismo não... O ironismo não chegou pra você. Não dá. E é impressionante, né? O Iron tocou de novo, né? Uma loucura aqui no Brasil. Né? Então, o terceiro álbum é Iron Maiden, The Number of the Beast. E esse álbum, eu tinha ele em fita cassete. Aliás, pra quem tá ouvindo e não sabe o que é fita cassete, era um negocinho pequenininho que você encaixava. Não gasta energia. Não gasta energia. Mas nesse álbum, o batera ainda não é o Nico, hein? Não é o Nico. É o Cliff. É o Cliff. Que depois, você soube que ele teve esclerose múltipla. Sim. Os caras fizeram uma fundação. E o Nico agora abandonou por questão de saúde e tal. Imagina, eu tava lá, eu só via Guns N' Roses, Aerosmith, Pearl Jam. Era uma época normal. Era uma época normal. Aí eu ponho esse álbum e começa... Eu falei, isso aqui é do demônio. Have you ever understood? Eu lembro que eu parei o álbum, eu toca-fita na memória, eu falei, isso aqui é do mal, não vou ouvir isso aqui, não adianta. É sensacional. E aí as duas últimas bandas de metal, que são bandas que eu comecei a ouvir mais velho. Sim. Uma que eu falo toda hora hoje, aliás, eu comprei hoje ingresso para ir no show deles. System of a Down. Eu comecei a ouvir essa banda por causa de um grande amigo nosso, amigo meu e de vocês também. Não sei se ele vai nos ver, o Dr. Renato Tavares. A gente estava num encontro brasileiro de LMC, que foi em Goiás. E aí ele foi me dar uma carona pro aeroporto. Tava ele... Early in the Morning e o Nonino. E aí ele pôs esse álbum, Mesmerize, com a música BYOB. Que nem era o primeiro, né? Um belo riff de guitarra. Um belo riff de guitarra. E ele pôs isso no volume máximo. Assim, falou, olha que legal essa banda. E aí eu fiquei ouvindo e falei, isso aqui é bom mesmo. É uma bela banda. E aí eu comecei a ouvir e depois... Acho que flerta um pouco esquisitice demais pra mim. Mas eles são esquisitos. Pessoas que se automutilam. Mas Mas ok, é uma bela banda. Tem aquela pegada armênia
da Armênia, né? Uma mistura. Eu gosto do Toxicity, eu gosto mais do Toxicity. Eu gosto do Toxicity também. Eu pensei em colocar o Toxicity, só que eu falei assim, vai ficar muito óbvio. Aí eu vou colocar o primeiro álbum que eu comecei a ouvir deles, que foi o Mesmerize. E pra terminar, uma banda que é muito pesada, acho que de tudo aqui, acho que é a mais pesada de todas. E que eu, novamente, comecei a apreciar mais velho, mas que eu gosto muito, que é o Slayer. Raining Blood é o álbum mais famoso dele, com letras... a letra já é Raining Blood. Letras, assim, impronunciáveis, mas eu escolhi Scissors in the Abyss, que eu acho que dos álbuns dele, eu acho que é o mais balanceado, assim, entre o peso e uma coisa que é musical para você ouvir, assim. Não é só gritaria. Reparem aqui, não tem nada de black metal, death metal, nada muito gutural. Não, mas acho que tá bem representado. Eu gosto, metal eu gosto assim. Vamos lá, passar o próximo. Tá bem representado. Anos 90, eu comecei a ouvir música nos anos 90, então pode passar, por favor. Aqui eu escolhi só coisas... Só clássicos. Já falamos de vários desses álbuns. Super Unknown, já abordamos do Soundgarden no episódio dos melhores álbuns de 94. O outro álbum de 94... In Útero, do Nirvana, que quando eu comecei a ouvir Nirvana, foi o álbum que foi lançado do Nirvana. Quando eu lembro vendo os clipes, aquela coisa, Heart Shaped Box. Eu lembro. Serve the Servants. Qual que é aquela... Dumb tem desse disco. All Apologies é desse All Apologies. É um álbum muito bom. É muito bom. Pearl Jam, Them. Clássico. Black, que foi a música que me fez ouvir Pearl Jam. Alive. Even Flow, Jeremy. E aí, outros dois álbuns. Alice in Chains, Dirt. Excelente. Sou fã. Excelente. Gosto. E OK Computer, do Radiohead, que eu acho que vocês não gostam tanto. Eu gosto mais, mas não é... Assim, eu ainda não... eu não sei. Eu respeito quem gosta. Mas é uma banda mais difícil. O Milton Aranha. Milton, se estiver aí. A banda predileta dele. The Radiohead. Muita gente dessa geração gosto, acho que tem uma coisa... legal, mas nunca... Mas pra mim, de novo, música pra mim é conexão. Já falamos isso no episódio que o João veio, o cara chegou, tem que ouvir esse disco, ouvi acho que umas 100 vezes esse disco, mas não cria uma conexão. Não cria uma conexão. Eu falo assim, nossa, preciso ouvir Radiohead. Nunca aconteceu isso. Mas é legal pras dicas, né? A ideia também é a gente trocar uma ideia. O que se passa. Uma coisa do OK Computer é assim, se você tá deprimido, não é bom ouvir esse álbum. Você vai ficar mais deprimido. É isso que eu ia falar. Nós vamos comentar isso, assim, acho que dependendo de como você... Alice in Chains é bem pesado. Alice in Chains é pesado, mas é bem pra baixo também. Que ele tem mais peso, literalmente, né? E as letras do Dirt é muito de você ver o uso de droga, do Lady Stanley, que é uma temática deles, né? Total, assim, um negócio. Mas assim, pra mim, a voz do Lady Stanley... Só pra você pegar três vocalistas que se foram, né? Se suicidou do Soundgarden, do Alice in Chains, encontrado morto. Morto, e do Nirvana também, enfim. Então... Você vê que é uma... A surpresa era o OK Computer? Não, a surpresa vem agora. Álbuns do Brasil. Álbuns do Brasil. Vamos lá. Você fez uma coleção. Pra terminar, eu fiz álbuns do Brasil. Primeiro álbum, Ultraje a Rigor. Boa. Clássico. Nós vamos invadir sua praia. Boa. Sim, é um clássico. Um clássico. Adoro Ultraje a Rigor. E Raimundos, pra mim, assim, vários álbuns do Raimundos são bons. Mas esse aqui, pra mim, é o melhor deles. Raimundos é uma banda... que eu gosto muito, eu tenho um carinho muito, muito grande, porque era uma banda que eu também ouvia quando eu era mais jovem, aquela coisa que eles chamavam de forrocore, que era a mistura de hardcore com... Banguela Records, né? Não, era... E aí vem coisas um pouco diferentes. Eu gosto muito de Planet Hemp, por exemplo. Gosto, acho que musicalmente é bom. Muito legal. E essa temática é cansativa, vai. Eles só falam monotemática. É monotemática. Mas você vê quando o D2 sai pra fazer outras coisas, ele é bastante competente. Assim, um cara que eu acho que eu respeito bastante. Musicalmente, assim, se pegar os riffs de guitarra, do jeito que é montado, é bem da hora. Inclusive, eles fazem uma versão de The Ocean do... Adoled, né? Adoled, né? Que chama Adoled, porque ficou bem legal. E que ficou bem legal. Então, assim, os caras são bons. Mas o problema é que, cara... depois do terceiro esse álbum, disco, acho que é tudo... Só fala da mesma coisa, né? Só fala a mesma coisa. É o primeiro álbum deles, que lançou acho que em 95. Aí esse é um álbum de coletânea. Eu não sou um grande fã... Você trouxe pra provocar Eu não sou um grande fã do Legião Urbana, mas se eu fosse ouvir um álbum do Legião Urbana, esse aqui é o álbum do Legião Urbana que eu vi. Tem todas as grandes músicas dele. Tempo Perdido, Pais e Filhos... Como Legião Urbana nunca lhe tocou? Não, cara, tem coisas muito legais. O problema é que eu acho que
overrated. Perto do que você tem de compositor na música brasileira, chamar o cara de o poeta, eu acho que ele tá bem aquém de muitos outros letristas. Eu acho que a banda musicalmente é muito fraca. Você tem guitarras muito simples, você tem melodias muito... Aqui a gente tem no Ultraje um guitarrista que foi pro IMT, porque tocava metal e ele nunca mais voltou pro Ultraje, mas você vê que muito mal gravado, né? Isso é legal você mostrar. Os anos 90 ali, Raimundos e Planet Hemp, muito mais bem gravado do que Legião e Ultraje. O produtor desse disco, inclusive, é o cara do Nevermind, aquele... o Butch Vig. Que é do Garbage e tal. Porque quem produzia discos de rock dos anos 80 eram produtores de MPB. E a ideia, para tornar palatável, era você tirar o peso. Então, se você pegar as guitarras gravadas nos anos 80, são muito ruins. Né? Não eram gravadas como rock, né? Acho que esse é um problema da época. E para finalizar, a grande surpresa, um álbum de samba raiz. Acho ótimo, cara. Que é uma coisa que eu tô começando a ouvir agora, com 45 anos de idade. Você vai chegar lá. Um dia vamos estar discutindo. A gente vai fazer um programa só de jazz, talvez. Né? Então, Cartola, eu adoro as músicas desse cara. Eu adoro esse álbum. Eu vi esse álbum 500 vezes. O Cartola, aliás, era um cara... Não sei quanto vocês sabem da história dele. A história é a história mais maluca que eu conheço, cara. O cara, ele era compositor da Mangueira, super famoso, aí brigou lá, meio que foi escanteado, casou com uma mulher que meio que abusava fisicamente dele. E aí o cara afunda no abismo, assim. Tanto no abismo que quem reencontra o Cartola é aquele jornalista Sérgio Porto, que tinha o Ponte Preta, ele lavando o carro. Eu lembro, lavando o carro. Não sei se você contou pra gente num episódio, mas é verdade. E aí, ele fala, não, mas peraí, cara, você é o Cartola, você tem que voltar. Aí leva ele de novo pra comunidade, ele reencontra a dona Zica. Dona Zica, né? Zica. Não, é isso? E aí ela que começa, ela organiza uma feijoada lá, que o pessoal ia, e aí o Cartola começa a crescer. Aquela música dele, e é muito engraçado que nessa feijoada rolava, olha como que era legal, né? Os caras faziam desafios de montar samba na hora. E o Sol Nascerá, ele compôs em 60 segundos. Nossa Senhora! O cara falou, sorriu, tá aqui, pronto. Tanto que esses caras eram geniais. E aí, depois, ele foi gravar o primeiro disco, ele tinha, tipo, gravar. Exatamente, ele tinha 65 anos de idade. Coisa de louco, cara. Não, assim, tinha que ter 1000 filmes de um cara desse, exatamente, cara, entendeu? Poesia sem refrão, né? Que história é essa? Qual que é a chance de se repetir no mundo, cara? As Rosas não falam, não repete a letra. As Rosas não falam. Não repete a letra. Não tem uma frase repetida, não tem refrão e ela... A vida é um moinho. Nossa, assim... Eu gosto muito de Preciso Me Encontrar, eu acho a mais bonita deles. Preciso Me Encontrar. É uma boa escolha. Eu sou muito fã. Misturada, mas você vê um ecletismo. Parabéns pelo ecletismo. Opa, agora vai entrar o meu, acho. Acho que agora a gente vai... Encerrar esse episódio. Agradecer a todo mundo. Nós estamos seguindo. Esse é um episódio diferente do Happy Hour, que a gente ficou discutindo só música, mas... Música do Fábio Pires. Músicas do Pires. Músicas que criaram um perfil mutacional de Fábio Pires. Exatamente. A epigenética de Fábio Pires. Epigenética de Fábio Pires. Boa. A epigenética de Fábio Pires. A epigenética de Fábio Pires está aqui. Você viu que nós somos de Slay Master of Cartola. Super normal. Master of Cartola. Obrigado, pessoal. Master of Cartola. Obrigado, gente. Um abraço. Até mais. Tchau.